Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Léo Santos de Física, do IFPA Campus Bragança. A gente está aqui nesse vídeo para uma aula de mecânica clássica, onde a gente vai começar vendo a cinemática. Um conteúdo aí que tem muitas equações, que tem muitos gráficos, né? Muitas pessoas têm dificuldade por conta de análise desse gráfico, associação dos gráficos com as funções. Então eu vou começar esse curso com vocês com essa aula de cinemática, onde eu vou pegar essa aula que será mais ou menos aí um conteúdo de ensino médio, né? Levando para o entendimento do ensino superior, tá? Fazendo relações entre esses dois níveis de ensino, entre o ensino superior e o ensino médio, beleza? Bem, então vamos lá, pessoal. O primeiro movimento que a gente vai ver é o retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é em linha reta, tá? E uniforme significa que acontece sempre do mesmo modo, sempre da mesma forma. Ou seja, alguma coisa aqui fica todo momento constante. O que fica constante aqui então nesse movimento? É a velocidade. Pessoal, a velocidade nesse movimento não é alterada, ou seja, fica todo momento constante. Bem, existe uma grandeza que modifica a velocidade. Essa grandeza é a aceleração. Se nesse movimento a velocidade não se altera, ela permanece constante, então logo a aceleração ela vale zero. Ela é nula aqui, ela não existe, certo? E aí, como é que fica um gráfico então nesse movimento? Esse movimento é aquele que os espaços percorridos são os mesmos nos mesmos intervalos de tempo. Se eu fosse fazer então um gráfico aqui da velocidade no decorrer do tempo, como é que ficaria esse gráfico? O gráfico de uma coisa constante sempre será, pessoal, uma reta paralela ao eixo do tempo. Então note que esse gráfico aqui está me dizendo que à medida que o tempo passa, a velocidade permanece sempre o mesmo valor. Ela não se altera, certo? Bem, agora como é que se comporta a posição à medida que o tempo passa? Bem, nesse caso aí, a posição vai variar de forma igual em iguais intervalos de tempo. Então, não varia de forma linear. Como é que faz, então, o gráfico de uma função linear? Desse modo, uma linha crescente ou com inclinação crescente ou decrescente. Esse caso aqui é um movimento em que as velocidades aumentam. Note que a partir de uma posição inicial, à medida que o tempo passa, as posições vão aumentando, certo? Perceba, então, que essa função aqui é uma função do primeiro grau, do tipo posição igual a posição inicial que o móvel sai, mais a taxa de variação da posição, que é a velocidade, vezes o tempo decorrido do movimento. Só olhando para esse gráfico aqui, é possível a gente relacionar esse gráfico com a velocidade. Eu posso obter, então, Lécio, a velocidade só olhando para o gráfico? Pode, é possível. Como a gente faz isso? A gente vai analisar aqui a inclinação dessa reta. De que modo? Eu vou traçar uma reta aqui horizontal, paralela ao eixo do tempo. Eu vou a tracejar e vou entender, então, que existe uma inclinação θ aqui, ó, de ângulo θ. Se eu tirar a tangente desse ângulo, eu obtenho a grandeza física velocidade. O que é tangente, pessoal? Tangente de um ângulo, note que aqui vai formar um triângulo retângulo. Se eu tracejar uma vertical aqui, eu formo um triângulo retângulo. Veja que aqui se encontra um ângulo de 90 graus. Bem, e aí tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Tipo assim, se aqui der 4 e aqui o valor der 8, 4 dividido por 8, você terá o valor meio. Então você vai ter a velocidade só observando o gráfico da posição em função do tempo. Tem uma coisa importante que eu preciso dizer aqui. Aqui
cada ponto desse gráfico você vai ter, eu vou pegar esse ponto bem aqui, por exemplo, ó. Cada ponto desse gráfico você tem uma posição ocupada em um respectivo instante. Então, cada ponto dele, pessoal, nos dá um par ordenado, posição e tempo. Lá no ensino superior, a gente não vai ter um gráfico que te dá um gráfico, pelo menos em relação a gráficos cinemáticos, tá? Você não terá um gráfico que te dará posição e tempo. Você terá gráficos que te darão X e Y, duas coordenadas da posição. Você terá um gráfico que terá R e θ, duas coordenadas da posição. Por que que isso acontece, pessoal? É porque aqui a gente está considerando um movimento unidimensional, um movimento em uma só dimensão, certo? Ou só na dimensão, na direção X, ou só na direção Y, ou só na direção Z. No ensino superior, você tem análise disso, de um movimento no plano XY, por exemplo, no plano XZ, por exemplo, certo? Então aqui não. Aqui as posições, aqui cada ponto do gráfico me dará a posição e o tempo, certo? Duas dimensões, a posição e o tempo. Você não vai ter, então, lá no ensino superior, esse tempo aparecendo nesses gráficos. Ele está de maneira implícita ali, certo? Observando agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Principal característica desse movimento é que aqui as velocidades elas serão variáveis. Se o movimento ele é retilíneo uniformemente variado, o que está variando de forma uniforme? As velocidades, elas estão variando de forma uniforme. Quem é que modifica, então, a velocidade? Pessoal, quem modifica a velocidade é a aceleração. Então, logo aqui, ela não será nula, ela será diferente de zero. Ela tem um valor, só que esse valor permanece todo o tempo constante. Professor, se a aceleração permanece todo o tempo constante, eu já sei traçar esse gráfico dela. Uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, no decorrer do tempo, a aceleração permanece sempre com o mesmo valor, certo? E quem é que está mudando de forma linear, então? Quem está mudando de forma constante? Quem está mudando de forma constante é a velocidade. Como é que se faz um gráfico desse, então? O gráfico que muda de maneira constante, sempre com a mesma taxa, é um gráfico de forma linear, como esse, tá? Gráfico de uma função do primeiro grau. A função, então, será velocidade igual a velocidade inicial, porque a gente considera o valor que começa a aceleração, mais a taxa de variação de velocidade, né, o quanto aumenta de velocidade, vezes o tempo em que está aumentando essa velocidade. Então, essa é a função da velocidade no decorrer do tempo. Note que a função é do primeiro grau, porque o maior grau aqui em t é apenas o número 1, certo? Laércio, dá para obter a aceleração só olhando para esse gráfico, velocidade função do tempo? Dá. Mas antes disso, note também que cada ponto aqui representa um par ordenado. Esse ponto, por exemplo, significa que eu tenho uma velocidade v no respectivo instante t. Então, isso aqui me dá um par ordenado v e t. Como eu falei para você, aqui nesse conteúdo de ensino médio, cada ponto me dá um par ordenado velocidade e tempo. Lá no ensino superior, você vai ter, você não terá esse tempo aparecendo. Você terá, na verdade, você não terá um gráfico da velocidade. Você vai ter sempre um gráfico da posição. Só que esse gráfico da posição, ele é um gráfico que considera a posição em 3 dimensões, por exemplo, x, y, z, coordenadas retangulares. Nas coordenadas esféricas, por exemplo, né? R, θ e φ.
Então, dependendo do sistema de coordenadas que foram utilizados, você terá essas medidas no gráfico. Aqui não, aqui você tem a velocidade e cada medida da velocidade em cada respectivo tempo. A medida da velocidade em cada respectivo tempo. Então, o par ordenado que nós temos aqui não é x, y, z, não é r, θ, φ, mas sim velocidade e tempo. Essa é a grande diferença entre o ensino médio e o ensino superior nesses gráficos cinemáticos, certo? Beleza. Professor, dá para a gente obter também a aceleração, a taxa de variação de velocidade, só olhando para esse gráfico aqui? Dá para obter. Do mesmo modo que fizemos anteriormente, eu vou tracejar uma linha aqui paralela ao eixo do tempo, ou seja, uma linha horizontal, e eu vou perceber que existe então uma inclinação aqui, θ. A medida da inclinação θ, então a tangente desse ângulo θ, vai me fornecer a taxa de variação de velocidade, a aceleração. Por quê? Porque, tangente do θ, se eu fizer a tangente do θ aqui, eu estou fazendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é a medida desse cateto oposto? É a variação da velocidade. E o que é a medida desse cateto adjacente? A variação do tempo. Tangente de θ, então, ora, nada mais é do que a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Então, por isso que se eu fizer a tangente da inclinação do ângulo, eu vou obter a aceleração. Bem, por fim, pessoal, eu tenho aqui a posição em função do tempo, e esse gráfico aí será uma parábola. Por que será uma parábola? Porque a função da posição com respeito ao tempo aqui é uma função do segundo grau. Eu vou fazer aqui de vermelho para não confundir. Imagina a seguinte situação, que o móvel ele está em linha reta com velocidade constante. Então ele está no movimento retilíneo e uniforme. E a partir de um certo momento, ele começa a acelerar, passando então ao movimento retilíneo uniformemente variado. Essa aceleração ela é constante, então logo a velocidade será variável. Então veja, no primeiro momento, eu falei para você que estava em um movimento uniforme, mas passou a acelerar com uma certa taxa de variação de velocidade. Claro que eu preciso inserir então essa taxa nessa equação, que está aqui, at² dividido por 2. Professor, por que o 2 aqui em cima e o 2 aqui embaixo? Coincidência? Pessoal, esse 2 em cima e esse 2 embaixo é devido à integração. Lá no ensino superior a gente sabe que pega-se uma função da velocidade, integra e se obtém a função posição com respeito ao tempo. Então, desse modo aqui, e aí a gente não vai falar nesse vídeo, vai falar no próximo, vai entender o porquê que aqui em cima aparece o 2 e aqui embaixo aparece o mesmo 2. Não é à toa, não é uma coincidência, é por conta da técnica de integração, certo? E a gente observa aqui que essa função é do segundo grau, porque o maior grau da variável que a gente está dependendo, que é o t, é 2. Então, logo, é uma função do segundo grau, tá bom? Bem, o que a gente pode observar também? Que aqui parte-se de uma posição inicial, né? E agora o gráfico não se comporta mais como uma reta, e sim como uma parábola. Gente, interessante é que dá para obter aqui visualmente a velocidade, a gente pode entender o comportamento dela, traçando um ponto aqui em cima desse gráfico, né? E traçando uma reta tangente a esse ponto. A gente vai observar um certo valor de velocidade. Se eu traçar um outro valor bem aqui, se eu colocar esse pontinho P bem aqui e traçar uma reta tangente a este ponto, ficou meio bagunçado, né? Mas tudo bem. Observo que a inclinação desta segunda reta é bem maior que a inclinação da primeira. Por que isso acontece? Porque nesse movimento a velocidade está o quê? Variando.
Então, à medida que o tempo passa, essa segunda velocidade é maior que a primeira. Então, logo a sua inclinação estará maior do que a primeira também, certo? Lembrando que a mesma coisa aqui, nesse gráfico, acontece como no outro também. Cada ponto aqui desse gráfico, você terá uma respectiva posição em um certo instante. Você terá também um par ordenado S e T, né? Mais uma vez, diferente lá no ensino superior, que você terá pares ordenados XY, XYZ, ou R, θ, φ, ou R, θ, dependendo do que a gente utilize aí como o sistema de coordenadas, certo? Pessoal, então a gente fica por aqui. Não vou fazer mais comentários para o vídeo não ficar muito longo. A gente continua no próximo vídeo.